Então, como eu estava dizendo, na aula de hoje a gente vai continuar o assunto de subredes IP. Então, a gente tratou na aula anterior sobre alguns tópicos. Primeiro a gente viu a questão do endereço IP, do seu formato IPv4, tá certo? Na aula que vem a gente vai começar a tratar do IPv6, onde o IPv4 ele tem lá os 4 campos, cada um com 8 bits, e a máscara de subrede ela vai especificar vai especificar a parte que vai ser referente à rede e a parte que vai ser referente ao host. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que nesse ponto de endereçamento IP eu não acho o material da Cisco tão didático. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês uma apostila que eu uso nas minhas aulas, duas na verdade, sobre. Só um instante, viu, gente? Não sei porque não está abrindo. Só um instante, pessoal, por favor. Certo. Estão conseguindo ver minha tela, né, no Adobe Acrobat? Sim. Ok. Então, essa apostila aqui, pessoal, como eu falei, são duas apostilas. Uma que fala de endereçamento IP e a outra que fala sobre subredes IP. E aí eu vou dar uma resumida aqui no que a apostila fala, que serve até como uma revisão da aula anterior, certo? Bom, a, aqui, gente, vocês podem observar aquele ponto referente aos IPs públicos e privados, onde aqui é feito o comando ipconfig. No computador, a interface ela vai mostrar o endereço IP privado, mas aí se você entrar num site como meuip.com.br, ele vai dar o IP público, que é aquele provido pelo provedor de acesso à internet, o ISP, tá bom? A gente viu também a questão do formato do endereço IPv4. Ele tem 4 campos de 8 bits. 8 bits totaliza 1 byte, certo? Então são 4 bytes ou 32 bits. Essas letras aqui é só só para deixar mais didático, tá bom? Não significa, não tem nenhum significado específico não. São os quatro octetos que podem ser representados em cada um dos 4 campos. Aqui alguns exemplos de endereço IP. Os endereços IP, eles ficam no formato decimal, mas aí a gente trabalha com eles também no formato binário, principalmente quando a gente vai interpretar a máscara de subrede, certo? Naquela parte de sistemas binários, vocês viram bem essa parte aqui. Então, cada um dos 4 campos, como eles têm 8 bits, quando a gente passa para o formato binário, eles vão ficar com 8 bits aqui. E aí nessa conversão, vocês podem observar o formato decimal e o formato binário em cima. Ok? Essa parte da conversão eu não vou me estender porque isso foi visto na parte de sistemas numéricos, perdão.
E aí, se vocês quiserem revisar nessa apostila, vocês podem fazer isso também, tá certo? Bom, com relação à divisão do endereço IP e a máscara de subrede, só lembrando que os endereços IP, eles não são referentes ao computador, eles são referentes às interfaces de rede, seja a interface Ethernet, seja a interface Wi-Fi, ou uma interface Ethernet USB, ou uma interface Wi-Fi USB. Dito isso, pessoal, o endereço IPv4 no seu formato com 4 campos, cada um com um octeto, ele tem duas partes. Uma parte que vai identificar a rede, a gente viu que existe o endereço da própria rede, e a parte que vai identificar os hosts, as máquinas dentro daquela rede. Seja um computador, seja um laptop, seja uma impressora, seja o gateway da rede, a interface do roteador, tá bom? E aí a separação entre identificador da rede e identificador do host. E aqui a gente tem bit 0 a bit 31. Então aqui diz bit 31 por quê? Porque é de 0 a 31, totalizando 32 bits no total. A separação entre os bits e identificador da rede e do host, ela é feita pela máscara de subrede, que pode estar em dois formatos, na notação decimal, aquele formato 255.000, ou contagem de bits, que é aquele prefixo que é utilizado, ou notação CDR, que no caso ficaria /8. Certo? Então, por exemplo, aqui, temos o número IP 196.34.56.129, cuja máscara vai ser 255.255.255.0. Aonde tem 255 identifica a rede, aonde tem 0 vai identificar o host dentro da rede. Quando a gente vai interpretar isso a um nível mais profundo, onde tem todos os bits 1 vai ser a parte de rede, onde tem todos os bits zeros vai ser a parte de host dentro da rede. Então o que é que isso quer dizer? Que esses três primeiros octetos aqui representam a rede, no caso é a rede 196.34.56.0, e esse aqui é o endereço de um host dentro dessa rede 196.34.56.0. Pessoal, até aí tudo bem, eu estou indo muito rápido. É uma revisão, acredito que a maioria de vocês deve ter estudado isso durante a semana. Se alguém tiver alguma dúvida, é só pedir para eu parar e eu continuo, tá bom? E eu repito, perdão. Ok? A máscara, notação de contagem de bits, /24. Isso quer dizer que a primeiro octeto rede, segundo rede, terceiro rede e o quarto é o host. Tá bom? Outro exemplo, o IP 15.16.27.98, cuja máscara é 255.000. E aí a gente vai ter o primeiro octeto identificando rede e os três octetos posteriores vão identificar o host dentro da rede. Então essa rede aqui vai ser a rede 15.000 e esses três octetos aqui vão identificar o host dentro da rede, tá bom? A notação em contagem de bits da máscara é a /8. Então fica rede, host, host, host. Certo? Uma forma didática de ensinar endereçamento IP e subredes também, pessoal, é o uso das classes de endereço. Apesar de que as classes de endereço, elas não são utilizadas mais na prática, tá bom? Mas as classes, elas estão divididas em A, B, C, D e E. Tendo sido utilizadas na prática as três primeiras, A, B e C, onde cada classe vai corresponder a um tipo de máscara. Classe A seria o /8, 255.000. Classe B é 255.255.000 ou /16. E a classe C, 255.255.255.0 /24. Nota-se que conforme passam as classes e esse prefixo vai aumentando, a quantidade de redes vai aumentando e a quantidade de hosts por subrede ele vai diminuindo, tá bom? Só para ressaltar, a classe D é utilizada para multicast. Então, uma rede classe A ou notação /8,
ela fica rede, host, host, host. Classe B ou barra 16, ela vai ficar rede, rede, host, host. E classe C ou barra 24, ela fica rede, 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 host. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que o interessante é vocês pegarem esse material e estudarem fazendo os cálculos com o caderno do lado, tá bom? Na prática, as classes não são mais utilizadas, tendo utilizada o prefixo ou notação CDR. Classless significa sem classe, interdomain routing ou roteamento de interdomínio sem classes. E aqui o resumo, a classe, certo? E a sua respectiva notação CDR com a sua máscara de subrede de notação decimal. A gente viu também os endereços especiais. E aí vale ressaltar os endereços de rede e broadcast. E aí lembrando, endereço de rede é aquele cujo os bits da parte de host são iguais a 0. E o de broadcast são aqueles cujos bits da parte de host são iguais a 255. Então tome-se como exemplo esse endereço aqui, 192.168.1.100. É uma estação em uma rede classe C ou barra 24. E a sua máscara é 255.255.255.0. Isso significa que apenas o último octeto, tá bom? Representado por esse decimal aqui, é utilizado para representar a parte de host, tá bom? Então, fazendo com que esse campo aqui ele fique igual a 0, que é o campo para host, certo? A gente obtém o endereço de rede. Isso está no material, nos slides que a gente viu na aula passada, tá certo? Outro exemplo, e eu vou colocar aqui novamente o bloco de notas para ficar mais didático para vocês. Ó, o endereço 192. Um 168 100. E a máscara é 255.255.255.0, tá bom? O endereço de rede, o campo referente aos bits para host, então aqui é rede, 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 host. Eles ficam todos iguais a 0. Então, como é que vai ficar o endereço de rede? 192.168.1.0. Já o de broadcast, os campos referente ao host, certo? Eles ficam iguais a tudo 1 no binário, convertendo para decimal fica 55. Então o endereço de broadcast vai ficar 192.168.1.255, tá certo? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Os endereços privados, pessoal. Como a gente viu na aula anterior, endereços privados são aqueles que se repetem ao longo de várias redes no mundo todo. São endereços que podem ser repetidos dentro de uma rede local, mas eles não são globalmente roteáveis para ficarem visíveis na internet. Existe um protocolo chamado NAT, que ele vai fazer essa conversão do IP privado para um IP público, lembrando que pode acontecer de várias estações dentro de uma rede local compartilharem de um mesmo IP público quando saem da rede, ok? E quando essa mensagem volta, o roteador ele vai encaminhar para o destinatário baseado no seu IP privado e no seu MAC address, tá bom? Aqui eu tenho as faixas de endereço, aqui o prefixo. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, esse primeiro aqui, 10.0.0.0, tá bom?
Se a gente fizer a conversão para binário, a gente vai ver que barra 8, certo? Não são 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui e 8 aqui. Então quer dizer que esse primeiro aqui é para a rede e esses três últimos octetos vão endereçar host dentro da rede. Por isso que o endereço vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. O que não é o caso dessa outra faixa de endereço aqui, ó. 172.16.0.0. Por quê? Ele é barra 12. Eu tenho aqui 8, 8. Gente, e aqui vai até 255, viu? Perdão, eu tenho que corrigir isso nesse material. 8, 8, 8 e aqui mais 8, certo? Então esse primeiro octeto é usado, só que esse segundo aqui apenas 4 vão ser utilizados, tá bom? Então por isso que ele fica ponto 16 aqui, tá certo? E aí por isso que ele vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. Aqui, o barra 16, esse daqui que é o mais utilizado em endereçamento de roteador sem fio. 192.168.0.0. Ele tem 4 octetos. 8, 8, 8, 8. Barra 16 quer dizer que esses dois... Lembrando que o barra vai dizer quantos bits são para a parte de rede, tá bom? Quer dizer que esses dois primeiros aqui são para a rede e esses dois últimos aqui são para endereçar host dentro da rede. Por isso ele vai até 192.168.255.255. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não, seria um classe A, outro classe B e outro classe C, Não, é não dá isso? para a gente classificar com classe nesse sentido, não. Porque você pode notar aqui... Você pode notar aqui que esse segundo aqui ele é barra 12. Não poderia classificar ele Ah, sim. como o classe B. E esse aqui ele é barra 16, ele não é barra 24, tá bom? Não é mais utilizado classes na prática. A gente usa mais para ensinar para ser mais didático, tá certo? Mas aí Ok. esse prefixo aqui ele vai definir qual é a parte de rede e qual é a parte de host que vai ser utilizado para endereçar a máquina. E aí fica bem claro que barra 8 é o primeiro octeto, certo? Barra 12 é 8 aqui e 4 aqui, por isso que vai até 16. Por isso que começa em 16, perdão. E barra 16, esse aqui e esse aqui é para a rede. E esses outros dois aqui são para host dentro da rede. Por isso que ele vai até 255, 255 só aqui. E esses dois primeiros octetos não são mexidos, tá bom? Certo? E para finalizar, eu trato aqui do endereço de loopback, que ele vai de 127.000 até 127.255.255.255, mas geralmente, por convenção, é usado 127.001. Deixa eu só olhar aqui quem foi que... Qual foi a mensagem no grupo. É isso, é ter usado o CDR. Ok, gente? Bom, isso aqui resume a parte de endereçamento IP. Se não ficou claro, eu vou pedir que vocês acessem esse material. Eu só vou fazer a correção aqui na faixa do endereço privado, tá bom? E aí a gente ia começar na semana passada a parte de subredes. E só para ressaltar, pessoal, essa parte de endereçamento IP versão 4, a parte subredes IPv4, ela é meio chatinha de entender. E aí eu peço que vocês revisem usando o material, revisem a aula, certo? Para conseguir firmar o conhecimento direitinho, tá bom? Gente, e qual é a motivação de se utilizar subredes? Bom, a gente já tratou nas aulas anteriores sobre a questão de domínio de broadcast. Então, existem alguns protocolos que fazem transmissão broadcast ou multicast, enviando mensagem para todas as máquinas da rede. E apesar de
ser utilizado full duplex, onde existe um canal de envio e recebimento de mensagens, não ocorrendo mais a colisão de pacotes, sendo necessário aquele protocolo CSMA-CD que era utilizado no hub, certo? Um domínio de colisão muito grande, por exemplo, com 100 máquinas, 150 máquinas. Imagina você mandar broadcast para 150 máquinas. A lentidão, o gargalo que pode ser causado na rede. Por quê? Porque quanto mais máquinas, maior a chance de enviar para broadcast e a quantidade maior de máquinas para ser enviado esse pacote dependendo do tamanho do domínio de colisão. Tá certo? Domínio de colisão não, perdão, domínio de broadcast. E aí, o roteador, ele não encaminha broadcast. O roteador não encaminha broadcast. O broadcast, ele fica restrito àquele domínio local. Então, uma das motivações da gente dividir as redes em sub-redes, certo? Seria dividi-la em domínios de broadcast menores, o que vai evitar diminuir a quantidade de gargalo e latência na rede, tá bom? Vocês podem observar aí na imagem um exemplo onde uma rede com 400 usuários, tá certo? Ela foi dividida em duas sub-redes, cada uma com 200 usuários cada. Isso reduziu a quantidade de broadcasts, tendo menos problema de latência da rede. Tá bom? Então, por quê? Desse lado esquerdo vai ficar um domínio de broadcast e do lado direito vai ficar outro domínio de broadcast. Uma outra motivação da gente dividir redes maiores em redes menores ou dividir em sub-redes. Questão de segurança, questão de localidade, questão de tipo de dispositivo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, nessa parte da esquerda aí, vocês podem observar que tem 5 LANs diferentes, cada um em um andar. E aí o técnico de tecnologia da informação, ele optou por dividir as redes em 5 sub-redes distintas. Desse lado aqui, no meio, optou-se por dividir em sub-redes por setores. No caso aqui, o contexto é uma universidade, creio eu. Então, uma sub-rede para administração, outra sub-rede para recursos humanos, outra para os alunos, outra para contabilidade. Tá bom? Nesse lado aqui, do lado direito, optou-se por dividir uma sub-rede com todos os computadores, outra sub-rede com todos os servidores e outra sub-rede com periféricos e impressoras, certo? E aí vai depender da política da empresa que está sendo utilizada. E aí tem outra forma de fazer essa divisão? Sim, existe a forma de fazer com VLAN. E aí qual a diferença entre sub-rede e VLAN? A sub-rede ocorre uma divisão física dos equipamentos, onde as sub-redes só se comunicam entre si e elas são divididas via roteador. Na VLAN a gente pode fazer isso tudo num switch. Na prática, certo? Do ponto de vista de escalabilidade, de segurança, o ideal é a gente ter um mix utilizando tanto sub-rede quanto VLAN. Tem um vídeo daqueles que eu passo para vocês que ele fala direitinho da diferença entre VLAN e sub-rede. Eu vou passar depois da aula e aí vocês assistam porque é primordial para vocês entenderem melhor essa mudança, essa diferença, tá bom? Gente, alguma dúvida? Até esse ponto, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Ok. E aí o material da Cisco, ele começa a tratar da parte de sub-rede. Só que aí, como eu falei para vocês, eu não acho tão didático, tá certo? Então eu vou disponibilizar para vocês a apostila que eu estava falando. Deixa eu só abrir aqui a parte de sub-redes. E aí eu vou utilizá-la como base para fazer essa primeira explicação para vocês. Mas mais uma vez, esse assunto ele é complexo, ele é chatinho, então vocês vão ter que pegar um caderno e estudar a apostila e estudar também o material da Cisco, tá bom? Vocês vão ter aí 8 dias até semana que vem, e aí eu aconselho vocês a fazerem isso e deixarem em dia, porque depois vai ser IPv6 e aí vai complicar mais ainda, tá bom?
E aí a notação de endereçamento IP, utilizando o conceito de classes e contagem de bits, que é a notação CDR, ou com prefixo, ela causa um desperdício de endereços IP muito grande. Por quê? Por exemplo, uma rede classe A/24, ela tem 16.777.214 endereços para host, porque o primeiro campo é para rede e os outros três são para host. E aí fica 256 vezes 256 vezes 256 menos 2, que seria para a rede broadcast. Então são 16 milhões, mais 16 milhões de endereços. Imagina se a gente tivesse uma empresa pequena com apenas 60 computadores conectados à rede, a quantidade de desperdício de endereços que isso iria causar. Então, uma forma da gente gerenciar melhor isso e também ter a questão dos domínios de broadcast. E eu acho que eu não trato nessa apostila aqui, que esse material aqui eu só consegui achar um que está menos atualizado. Teve um que eu fiz a atualização e eu falo do domínio de broadcast, mas aí já fica o lembrete para vocês, tá bom? A principal motivação da gente dividir redes em sub-redes, além da questão de segurança, é dividir em domínios de broadcast menores. E aí a gente tem essa rede aqui, classe C ou barra 24, 192.168.10, 192.168.10. Esse aqui é o endereço de rede. Qual é o endereço de broadcast dessa rede, pessoal? Vamos, gente, por favor. Qual é o endereço Não entendi, professor. Qual é o endereço de broadcast dessa rede? É barra 24, Não, o endereço de broadcast. mas a máscara A é barra máscara é 24. 255.255.255.0. Então 92.168.1.255. Isso, muito bem. Aí a gente tem aqui os limites, certo? Entre esse valor aqui e esse valor aqui, a gente tem a faixa endereçável, que é de 192.168.1.1 a 192.168.1.254. Essa é a faixa endereçável. O que é essa faixa endereçável? Essa faixa aqui está disponível para endereçar host. As máquinas que eu tenho nessa rede, eu posso utilizar de 1 até 254 para endereçar computador, notebook, impressora, gateway da rede. Ficou claro isso aí para vocês? Sim. Então, a faixa total dessa rede, envolvendo rede broadcast, é de 192.168.1.0 a 192.168.1.255. São 256 IPs, 256 valores, tá bom? E aí eu posso dividir essa rede com 256 IPs em 4 sub-redes, cada uma com 64 IPs distintos, ok? E aí a primeira sub-rede vai de 0 a 63, a segunda vai de 64 a 127, a terceira 128 a 191 e a quarta sub-rede 192 a 255, onde cada sub-rede dessa aqui tem o seu endereço de rede e o seu endereço de broadcast, que vai ser o primeiro e o último. Então a sub-rede 1, o endereço de rede vai ser .0, o de broadcast vai ser .63 e faixa endereçável aqui é de 1 a 62. Sub-rede 2, endereço de rede 64, broadcast 127, faixa endereçável 65 até 126, tá bom? Então, dividindo essa rede aqui em 4 sub-redes menores, eu vou ter um domínio de broadcast menor, e aí eu posso, por exemplo, essa minha rede aqui, digamos que eu assumi a gestão de TI de uma escola, e aí ele tem esses
essa rede todinha aqui para todos os blocos, tá bom? Para todos os setores. Então, uma bagunça danada. Então, eu posso colocar, por exemplo, primeira subrede, administração, segunda subrede, professores, terceira subrede, alunos, quarta subrede, demais setores. Fica mais organizado, tá bom? Ficou claro isso aí, pessoal? Sobre a motivação da gente dividir uma rede em sub-redes menores. E aí eu vou ter domínios de broadcast menores, eu vou ter menos gargalo na rede. Hein, gente? Sim, professor. Ok. Tá aqui a alocação. E aí lembrando que dentro de cada uma... E aqui eu faço um exemplo utilizando algumas cidades do interior, é o mesmo contexto. E aí, como realizar o endereçamento por meio de subredes? Então, como a gente viu, cada uma das classes ou prefixos possui uma máscara que vai representar a quantidade de bits reservado para a rede. Classe A ou barra 8, 8 bits para a rede, certo? 255.000. Classe B, barra 16, 255.255.00. Classe C, barra 24, 255.255.255.0. Tá bom? E aí a sua formatação para o formato binário. E aí como é que a gente vai criar subredes? O segredo para criar subredes é aumentar a quantidade de bits zoom da parte de rede. Então a gente vai pegar emprestado bits da parte de host. Então bits dessa parte de host aqui, eles vão ser transformados em 1 conforme a nossa necessidade de subredes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de rede classe A barra 8, certo? A gente tem aqui 255.000, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Se a gente pegar 2 bits 1 emprestado aqui, transformando esses dois zeros em 1, a gente vai poder criar 4 subredes. E como é que eu sei que eu posso criar 4 subredes? Voltando aqui ao exemplo da escola. Digamos que eu cheguei na escola e eu tenho disponível... O diretor chegou para mim, ó, o endereço que a gente usa é esse aqui, 192.168.1.0. Então, todos os setores com essa faixa aqui, que vai de 0 até 255, com 254 valores para endereçar a máquina. Aí eu pergunto para ele, quantos setores você quer dividir a rede? Aí ele fala, eu quero dividir em 4 setores. Aí eu jogo na fórmula, ó. Número de subredes é igual a 2 elevado a n, onde n é igual à quantidade de bits 1 que vão ser alocados. Então eu tenho essa rede aqui, barra 24. Ou melhor, deixa eu usar eu vou continuar com esse exemplo aqui. 192.168.1.0 barra 24. Barra 24 quer dizer o quê? 255.255.255.0. Convertendo para binário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Aí ele me fala, eu quero criar 4 subredes. 2 elevado a n. 2 elevado a n é igual à quantidade de subredes. N é a quantidade de bits 1 que eu tenho que pegar emprestado aqui da parte de host. Qual é a quantidade de subredes que o diretor falou para mim? 4 setores, 4 subredes. Quanto é que qual o valor de n para que 2 elevado a n fique igual a 4?
Hein, pessoal? Qual é o resultado da equação? Isso é matemática básica. Professor, qual a pergunta novamente? Ó, a gente tem aqui a fórmula, ó. Número de sub-redes que eu quero criar, 2 elevado a n. Qual foi o contexto? Eu usava esse endereço, eu cheguei na escola, só tinha essa faixa aqui para todos os endereços que eram utilizados. E aí o diretor falou para mim, ó, eu quero dividir a rede da escola em 4 redes distintas, cada um abrangendo um setor. Certo? Então eu jogo na fórmula. 2 elevado a n é igual a quantidade de sub-redes. Qual é o valor de n para ser igual a 4? Quanto é 2 elevado a 0, pessoal? 1, Quanto é 2 elevado a 1? 2, 2, Quanto é 2 elevado a 2? 4, 4. Então n é igual a 4. Então, perdão, n é igual a 2. N é igual a 2. Tá certo? Por quê? 2 elevado a n é igual a 4, n é igual a 2. Então eu vou pegar 2 bits 1 emprestados aqui, ó. 1, 1. Tá certo? Como é que vai mudar a parte de identificação de rede e identificação de host? Esses bits 1 que eu peguei aqui, eles vão entrar como identificador de subrede, certo? E aí ele vai fazer parte da máscara. E aí, essa máscara aqui, gente, que era 255, 255, 2550, vocês sabem como é que ela vai ficar? Hein, pessoal? Vocês sabem como é que vai ficar essa máscara? Não, professor, não sei não. É só converter aqui de volta do binário para decimal. Seria 128 mais 64? Isso. Lembram lá? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Pegando aqui, gente. Quanto é que fica esse valor aqui do binário para o decimal? Quanto é que fica esse valor? Em decimal ficaria 192, né, professor? Pronto, então a máscara vai mudar. A máscara vai ficar ponto .192. E na notação aqui de contagem de bits, CDR, quanto é que fica esse barra? Aí, como acrescentou 2 bits, ficaria 1/26. Barra 26. Quando eu configuro isso nas interfaces, eu estou falando para a interface de rede que eu tenho 4 sub-redes, tá certo? Como é que a interface sabe que tem uma sub-rede? Por meio da sua máscara de sub-rede, que vai estar diferente da máscara de sub-rede sem estar configurada como sub-rede. Tá bom? Deixa eu só continuar aqui. Subrede classe C ou barra 24. A subrede classe C ou barra 24, ela tem a seguinte máscara: 255, 255, 2550. Convertendo esse valor aqui do decimal para o binário, tá bom? A gente vai ter os 3 primeiros octetos igual a 1 e o último igual a 0. Traduzindo para aquela formatação de rede e host, fica rede, 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 host. Agora vamos ver como é que fica a quantidade de subredes a partir da alocação de bits. Se a gente pega um bit emprestado, 2 elevado a 1, duas subredes. Vão ser as subredes que vão se iniciar com 0 e 1. 2 bits emprestados, 2 elevado a 2 é igual a 4 subredes. 3 bits emprestados, 2 elevado a 3 é igual a 8 subredes. Tá bom? Se eu pegar 4 bits emprestados, vão ficar 16 subredes. Tá certo, pessoal? Então, só para resumir aqui,
Existe a necessidade da gente dividir uma rede em sub-redes para que uma rede muito grande, um bloco muito grande de máquinas dentro de um mesmo domínio de broadcast, seja para diminuir gargalo da rede por causa do envio de broadcast, seja por questão de segurança ou questão administrativa, é interessante a gente dividir uma rede muito grande em sub-redes menores. Como é que a gente faz isso? A gente pega bits emprestados dentro da parte de host no contexto da máscara de subrede, certo? 255 é a parte que endereça a rede e o 0 é a parte do host, tá certo? E aí, dentro da parte do host, a gente vai pegar bits 1 emprestados utilizando a máscara. 2 elevado a n é a fórmula, perdão. 2 elevado a n é igual à quantidade de subredes, tá certo? Se não ficou muito claro, eu vou pedir que vocês estudem isso com bastante afinco, porque não é assunto trivial, tá bom? E aí, gente, só para a gente fazer de novo, como ficaria a máscara após essas modificações? E como poderia ser calculada a quantidade de hosts por cada subrede? A máscara pode ser calculada convertendo do formato binário para o formato decimal. Então, por exemplo, pegando 2 bits emprestados, que foi o que a gente acabou de fazer. Primeiro octeto tudo 1, certo? Segundo octeto tudo 1, octetos aqui, ó, tá bom? Tudo 1, tudo 1, tudo 1. O quarto octeto, a gente pegou 2 bits, certo? Os 3 primeiros octetos, eles possuem o valor de 255, somando tudo. 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 1. Já o valor decimal do último octeto, ele vai ser obtido por esse cálculo aqui. 2 a 7 mais 2 a sexta, resultando em 192, que foi o que a gente chegou, o resultado que a gente chegou agora há pouco. Então a máscara fica nesse valor aqui. Em notação de contagem de bits, vai ficar com o formato /26. E com relação à quantidade de hosts por subrede, certo? 4 subredes, quantos hosts vão ficar por cada subrede? Aí a gente joga a fórmula aqui. 2 elevado a k menos 2 vai ser a quantidade de subredes. Por que menos 2? E aí o valor de k é o número de bits 0 restantes. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits 0 restantes. 2 elevado a 6. E aí, por que menos 2? Porque em cada subrede vai ter um endereço de rede e um de broadcast. Como aqui, ó. Ok? Dentro dessa subrede, vai ter o primeiro vai ser o endereço de rede e o último de broadcast. O endereço de rede vai ser... e a faixa endereçável começa com ponto 1 e vai até 62. Ok? Então são 62 endereços de host por subrede. Certo, pessoal? Então tá aqui a faixa bem direitinho, usando os exemplos lá das cidades. 4 subredes. Endereço de rede, broadcast e a parte utilizável para endereçar host, ou seja, a faixa endereçável. E aí é muito fácil a gente endereçar redes barra 24, mas a filosofia é bastante parecida para redes barra 16 ou classe B. E aí numa subrede classe B ou barra 16, a rede barra 16 ela tem essa configuração de máscara 255.255.00. Na conversão de decimal para binário vai ficar dessa forma aqui. No formato de rede e host, tá certo? E agora pegando um bit emprestado, como é que fica a máscara? A máscara anteriormente é 255.255.00. Pegando um bit, fica 255.255.128.0. Quantidade de host por subrede, 2 elevado à quantidade de zeros que sobrou, menos 2. Notação por contagem de bits, CDR, barra 17. Era barra 16, 8 mais 8, pegou um emprestado, barra 17, tá bom?
Pegando 2 bits emprestados, fica a máscara 192, quantidade de hosts por subrede, notação por contagem de bits. Aqui pegando 11 bits emprestados, 2 elevado a 11, 2048 subredes. Como é que fica a máscara? 255, 255, 255.224. Quantidade de hosts por subrede, 2 elevado à quantidade de zeros, menos 2, barra 27. Agora uma subrede classe A, ou barra 8, certo? A máscara é 255.000. Fazendo a conversão para binário, no formato de rede e host. Como é que vai ficar a máscara? 255.128.00. Quantidade de host por subrede. Observem aqui a quantidade de zeros. Então fica uma quantidade absurda de máquinas em cada uma subrede. Notação por contagem de bits. Aqui os exemplos utilizando 2 bits emprestados. E aqui utilizando 12 bits emprestados. Ok, pessoal? E aqui no final eu trago um exemplo classe B ou barra 16. Com a faixa, endereço de rede, broadcast e a faixa utilizada para os hosts. Ok, gente? Vamos agora para a parte do material da Cisco. Estão aí, pessoal? Sim. Ok. Eu Ok, vamos continuar então. E aí no material da Cisco, gente, ele fala que é mais fácil dividir redes em subredes no limite do octeto barra 8, barra 16 e barra 24. E aí fala, tem uma rede 10.000 barra 8. E aí você considera, é uma rede como se fosse, na notação de classe, seria uma rede classe C, que eu posso dividir ela para uma rede barra 16. E aí, o que é que seria dividir uma rede, como esse exemplo aqui, ó, e vocês vão encontrar isso no material, uma rede 10.000/8 em uma subrede usando barra 16. Quando ele falar isso, eu peço que vocês joguem na fórmula, ó. 2 elevado a n é igual a quantidade de subredes. Se ele tem um barra 8 e ele foi para um barra 16, ele pegou quantos bits emprestados, hein, pessoal? 2. Não, ele pegou 16 bits emprestados. Porque barra 8, como é barra 8? 255.000, certo? Como é barra 16? 255.255.00. Então, quando ele vai de barra 8 para barra 16, Verdade, ele verdade. pegou 8 bits emprestados. Então, quando a gente coloca aqui 2 elevado a 8, a quantidade de subredes criadas são 256 subredes. E aí ele fala aqui, ó, 256 possíveis subredes. Tá certo? Então, quando ele fala essa questão de limite de octeto, nada mais é do que pegando o endereço IP barra 8 e pegando 8 bits emprestados, onde uma rede 10.000, onde uma rede 10.000/8, ela foi dividida em 256 subredes, e a máscara originalmente era 10.000/8, ficou barra 16. Isso mostra para as interfaces de rede que são 256 subredes tendo como base barra 8, tá bom? Certo? E aqui ele faz o barra 24. E aí, gente, ele vai fazendo aqui as variações.
pegando um bit emprestado, pegando 2, 3, 4, 5, 6 bits emprestados. Vamos acompanhar aqui como o raciocínio da tabela. Se eu tenho uma rede barra 24, sei lá, vamos usar o mesmo exemplo, 192.168.1.0. Essa rede é barra 24, tá bom? Qual é a máscara da rede barra 24? 255, 255, 255, 0. Se eu tiver uma rede barra 25, eu peguei um bit emprestado. E aí essa máscara vai ficar .128. Tá certo? E aí numa rede que eu tinha 256 IPs, sim, aí a gente joga para a fórmula aqui. 2 elevado a 1 é igual a 2, então são duas sub-redes. Então eu tenho uma rede que era 256 IPs, eu vou ter duas sub-redes, cada uma com 128 IPs. Que é o que ele mostra aqui, ó, duas sub-redes. 128 IPs. Número de host 126. Porque aqui a gente elimina a rede broadcast, ficando 126 IPs endereçáveis. Tá bom? Aqui barra 26, ele pegou 2 bits emprestados. Então aqui já fica 192. 2 elevado a 2 igual a 4. 4 sub-redes. Então eu vou ter aqui 4 sub-redes com 64 IPs. E aí diminui 2, fica 62 IPs utilizáveis para as máquinas. E é o que ele mostra aqui, 462. Peguei mais um, barra 27. E aqui vai ficar 128, 64, 32. Então vai ficar aqui ponto 224. 2 elevado a 3, 8 sub-redes. 8 sub-redes com 32 IPs. Que é o que ele diz aqui. Tá bom? E aí vai evoluindo. Tá certo, pessoal? Quem não conseguir entender, aí eu peço que estude com afinco tanto o material que eu vou deixar disponível, quanto o material da Cisco e os vídeos que eu vou mandar para vocês que vão servir também, tá certo? Lembrando, esse assunto ele é meio chatinho na parte de configuração da própria prova da Cisco e a prova do Packet Tracer, vocês vão ter que fazer divisão de sub-redes, tá certo? Sub-rede barra 16 e um prefixo barra 8. A tabela destaca todos os cenários possíveis para uma sub-rede e um prefixo barra 16. É a mesma filosofia, pessoal, só que aí vai mudar o quê? Vai mudar o octeto de localização, tá bom? O barra 16 pegando o bit emprestado, pegando 2 bits, 3 bits, tá bom? O que vai mudar é a localização do octeto, mas a filosofia é a mesma. E aí ele traz aqui algumas possibilidades. Criar 100 sub-redes com o prefixo de redes barra 16. Então ele tem como base uma sub-rede barra 16 ou uma classe B, certo? 172.16.0.0. E aí ele diz, eu quero criar 100 sub-redes. Como é que eu faço aqui para saber a quantidade de bits que eu vou alocar, gente, da parte de host? Quem poderia me dizer? De novo a pergunta. Como é que eu poderia saber aqui? Ó, eu tenho essa rede aqui, 172.16.0.0 barra 16. E aí, ele quer criar 100 sub-redes. Como é que eu sei a quantidade de bits 1 da parte de host aqui que eu preciso alocar para criar 100 sub-redes? Quem poderia me dizer?
Joga na fórmula, pessoal. Como foi? O cara que dá- Qual é a fórmula? Quem lembra? Esse quadradão branco geral. 2 elevado a n é igual a quantidade de sub-redes. Quantas sub-redes são? 100. Vamos fazer aqui por projeção. 2 à quarta, quanto é? 16. 2 à quinta, quanto é, pessoal? Vamos, gente. 32, 32. 2 à sexta. 64, Eita, 54 não, 64. 2 à sétima. 128, 128. Então, eu vou pegar 7 bits emprestados da parte de host para 100 sub-redes. E aí ficam 28 sem utilizar, não tem problema. Tá bom? Como é que vai ficar a minha máscara aqui depois disso? Ó, convertendo aqui, ó, 255, 255, 0, 0. Mas aí esse aqui vem para cá. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E aonde anteriormente tinha tudo 0, eu peguei quantos bits emprestados? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto é que fica esse valor aqui? 254, 254. Então, a máscara, que era 255, 255, 00, vai ficar 255, 255, 254, 0. E a anotação aqui, CDR, era barra 16, vai ficar barra 23. Ficou claro isso aí, pessoal? Eu nem tô com agora. E é o que ele mostra aqui, ó. Pegando emprestado 1, 2, 3 até o 7. E aí ele mostra aqui. Para satisfazer o requisito de 100 sub-redes para a empresa, 7 bits, ou seja, 2 elevado à sétima, que é igual a 128 sub-redes, precisam ser emprestados totalizando 128 sub-redes, tá bom? Criando 1000 sub-redes para um prefixo barra 8. Perdão. Então, digamos que tem uma rede 10.0.0.0/8. E querem criar 1000 sub-redes. Certo? A gente vai ter que fazer o cálculo. 2 elevado a n é igual a 1000. Vamos fazer aqui a projeção logo. 2 elevado a oitava. Não, 2 à quinta vai ser 32, certo? 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. 2 à nona, 512. 2 à décima, 1024. Concordam? Sim. Sim. Então ele vai pegar 10 bits emprestados. Então a máscara aqui é 255.000, tá bom? E aí a gente vai ter que pegar os 8 octetos desse aqui
mais 3 de 8 desse aqui. Então aqui vai ficar quanta máscara? Quem pode me dizer? Quem consegue me dizer? Hein, gente? No caso, ficaria 255. Sim, continue. 255 do começo, né? 255, aí no zero onde tá marcado 255, e no segundo ficaria 192. Não. Ó, Um, quantos foram 4, aqui? 0. É verdade, perdão. 8 aqui e 2 aqui, né? Isso. 128 mais Foram 10 bits. 64, 192. 192. Quanto é que vai ficar o barra aqui, pessoal? Barra 18. Ficou claro isso aí? E é o que ele fala aqui, ó. Ele vai pegar 10 bits emprestados para a subrede que está querendo criar. Certo? E aí com relação... Contexto geral. Oi? Essa configuração a gente usaria onde? No contexto geral, nesse caso. Ah, digamos que você tem um provedor e você quer dividir em várias subredes os clientes alocados. Entendi agora. Então a gente criaria Professor? essa camada Oi, de pode falar, subrede para Silas. poder configurar. Professor, uma aplicação em um cenário real, por exemplo, em um call center onde eu tenho 1000 computadores, certo? Qual seria um valor de máquinas num domínio, por exemplo? Nesse exemplo de 1000 computadores. No caso aí não são 1000 computadores, não. Seriam... Só um instante. 1000 subredes. Eu falo em um cenário com hosts, sabe? 1000 hosts. Ou, ou sempre trabalha em cima de sub-redes. Quantos... E aí, para a gente saber a quantidade... Ó, a gente vai ter as subredes e aí a gente vai ter os hosts por subrede. E aí o cálculo de host por subrede é a quantidade de bits zero que sobraram. Então, por exemplo, aqui, ó, quantos bits zero sobraram? E a fórmula é 2 elevado a k menos 2. Quantos bits zero sobraram aqui? Aqui é tudo 1. Não, aqui. Certo? 1, 1. Aqui os dois primeiros bits são 1 e o resto é 0. 6. Aqui eu tenho 6 bits 0 e aqui eu tenho 8 bits 0. Então são 14 bits 0. Então eu vou ter aqui 1024 subredes com 2 elevado a 14. Menos 2. Que aí em cada subrede eu vou ter um endereço de rede e um de broadcast. Então eu vou ter 1024 subredes, cada uma com capacidade para 16.382 hosts. Por isso que na prática esse cenário de dividir subrede barra 8 ele não é tão comum, é mais comum a gente dividir subrede barra 16 ou mesmo barra 24. Ok, gente? Eu vou focar só nesse tópico aqui. E aí na aula que vem a gente trabalha, a gente começa a parte de, na verdade, encerra esse assunto com a parte de VLSM, que é máscara de subrede com tamanho variável. E aí na próxima aula a gente vê esse finalzinho e pelo menos um pouco mais do começo de IPv6, tá bom? E aí subredes para atender aos requisitos. E aí, gente,
todo esse contexto, pode acontecer que na rede da organização sejam utilizados endereços IPv4 públicos e privados. Isso vai afetar a forma como vai ficar a subrede. Então, nessa figura aqui, a gente tem um contexto onde há a intranet, que é a parte interna da rede da empresa, certo? Que usa endereços IPv4 privados. Existe uma área chamada DMZ. E aí, gente, o conceito de DMZ, o termo em inglês é Delimited Zone, ou zona desmilitarizada, que é uma área dentro da rede da empresa, que vai ser um meio termo entre a rede interna privada da empresa e uma rede externa não confiável como é a própria internet. Então, na DMZ, que vocês podem observar aí, vão ficar, por exemplo, servidores web, servidor de e-mail, que precisam ser acessíveis publicamente. E aí existe uma política distinta de segurança, envolvendo inclusive políticas distintas de firewall ou um próprio firewall exclusivo para esses componentes de DMZ da rede, certo? Que são utilizados. E aí essa parte da DMZ não tem no material da Cisco não, eu só estou dando contexto aqui para vocês. Então, tanto a intranet quanto a DMZ têm seus próprios requisitos e desafios em termos de subrede. A intranet usa endereço IPv4 privado, certo? E aí a forma como vai se organizar esse endereçamento IPv4, ele vai variar de acordo com a quantidade de máquinas, a diferença de setores que você quer utilizar. Como é IP privado, você tem uma liberdade maior, tá bom? Esse exemplo que eu acabei de dar, na maioria das empresas ele não vai funcionar, vai ficar com domínios de colisão muito grandes. Mas eu tenho aqui setores que tem 16, 20 máquinas. Dá para você dividir uma rede classe C/24 em subredes menores, dependendo da sua demanda, tá certo? Isso aí vai depender do contexto que está sendo enfrentado na empresa, como vai ser a organização. Já com relação a DMZ, certo? Desde 2011 não existe mais espaço para IPv4. Se está sendo utilizado IPv4 com IP público, tá certo? Para evitar o desperdício de IP público, tá bom? O ideal é reduzir deixar a rede mais flexível, utilizando um conceito como o de VLSM, que é Variable Length Subnet Masking, que é a gente, a partir de subredes, fazer a divisão em outras subredes. Por quê? Porque o endereço IPv4 ele não pode ficar ocioso de jeito nenhum, tá bom? Então, o administrador de rede ele tem que reduzir o espaço do endereço público em subredes com diferentes máscaras, minimizando o número de endereços de host que não vai ser utilizado pela subrede. Ele tem que ser extremamente econômico nessa alocação, tá bom? E aí esse contexto esse contexto da subrede de tamanho variável, a gente vai ver na próxima aula, já que a gente está com o tempo estourado. Eu estou até perdendo a minha aula que começou às 8, de outra capacitação que eu estou fazendo. Mas aí, só para finalizar com vocês com relação a essa projeção de número de subredes do projeto dentro da empresa. A gente tem que ter sempre a visão da quantidade de subredes e a quantidade de hosts por subrede, tá bom? E aí nessa tabela vocês conseguem ver um exemplo de uma rede /24 sendo dividida com diferentes perfis aí, tá bom? Pegando 1 bit, pegando 2 bits, até 6, vocês podem observar aí que quanto maior a quantidade de subredes, menor a quantidade de hosts por subrede, tá bom? Certo, pessoal?
Gente, para finalizar, ficou alguma dúvida? Eu sei que deve ter ficado, mas aí eu vou pedir que vocês estudem com afinco esse assunto, tá bom? Vamos fazer um esforço a mais além do que estava sendo feito. Eu vou até amanhã colocar disponível. Eu vou tentar essa noite, tá bom? Colocar o vídeo e essas apostilas para vocês, para quem quiser estudar a partir de amanhã, que é feriado, vocês conseguirem, tá bom? Ademais, Combinado. Ok, professor. ficou alguma dúvida que eu possa responder agora? Eu vou precisar estudar bastante para esse conteúdo. Certo, Eu sei qualquer disso. coisa eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no privado, tá bom? Professor, eu fiquei com algumas dúvidas, Ok. até anotei aqui no caderno para depois tirar. Tá certo, eu estou à disposição. Eu vou encerrar aqui a gravação.